Agora as características histológicas e funcionais da bochecha e na sequência do lábio. Então a bochecha, a mucosa jugal, ela é formada por um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso que não tem queratina, onde as células estão distribuídas nessas 4 camadas aqui que a gente já vai falar com mais detalhe na fotomicrografia. Camada basal, camada espinhosa, camada globular e camada superficial. Entre o epitélio de revestimento e a lâmina própria vão existir as papilas dérmicas e as cristas epidérmicas, que eu também já vou mostrar e explicar para vocês. Na sequência, uma lâmina própria de tecido conjuntivo que vai de frouxo a denso, onde são encontrados núcleos de fibroblastos, matriz extracelular e capilares sanguíneos. Aqui a gente tem uma fotomicrografia de corte histológico de bochecha corado em HE, onde a gente consegue observar que o epitélio ele vai daqui até aqui em cima, e esse tecido mais branquinho aqui embaixo é o tecido conjuntivo da lâmina própria. Então vamos às camadas. Primeiro aqui, tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, então acima da camada germinativa até essa região mais ou menos aqui onde eu estou passando o cursor, é chamada de camada espinhosa. Isso porque entre suas células na microscopia óptica em grande aumento observam-se estruturas que lembram espinhos, mas que sabe-se que são, na verdade, presença de grande quantidade de desmossomos que aumentam a resistência à atração entre as células com lesão intercelular. Em seguida, a camada globular, onde as células, ela recebeu esse nome porque as células são mais volumosas, seria toda essa camada mais clara que a gente tem aqui, e lá em cima a camada superficial, que sofre uma constante descamação. Embaixo, o tecido conjuntivo da lâmina própria, e onde esse tecido conjuntivo adentra ao epitélio de revestimento, a gente tem as chamadas papilas dérmicas. E quando o epitélio de revestimento invade aqui, através das regiões tortuosas, o tecido conjuntivo, a gente tem as chamadas cristas epidérmicas. Aqui a gente tem 2 imagens que são do Néter de histologia, mostrando aqui o meio, abaixo do tecido conjuntivo, na verdade, da bochecha, mostrando que existem todo esse vermelho aqui, são feixes de músculos esqueléticos cortados longitudinal ou transversalmente, a movimentação da bochecha. E também ácidos serosos de glândulas salivares menores, que vão ajudar na composição da saliva, desembocando seus ductos na cavidade oral. E aqui é um corte histológico de gengiva, mostrando que na gengiva, mucosa mastigatória, a gente vai ter o quê? Um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, levemente aqui, ó, queratinizado, e abaixo uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com uma grande quantidade de capilares sanguíneos. Esse lábio, então, no lábio o que a gente vai ter? A superfície externa do lábio, a borda vermelha do lábio e a superfície interna do lábio e o meio do lábio. O que a gente vai ter nessa superfície externa do lábio? Ela é muito semelhante à pele fina, então é um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso que tem queratina. Logo abaixo, um tecido conjuntivo que vai de frouxo a denso não modelado. Essas estruturinhas que a gente já vai ver em aumento maior, que são folículos pilosos. Sempre ao folículo piloso, a gente vai ter associado o quê? Glândula sebácea, e também vamos ter a presença de glândulas sudoríparas. Na região do meio do lábio, a gente vai ter feixes de músculo estriado esquelético,
no tecido conjuntivo, grande quantidade de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Glândulas salivares menores, que são essas aqui, ó, tá? Que vão desembocar para a região da superfície interna do lábio e pode acontecer de aparecer também tecido adiposo. Já na superfície interna do lábio, vindo nesse sentido, tecido conjuntivo denso a frouxo e epitélio de revestimento estratificado, e aqui não tem queratina. Já na borda vermelha do lábio, esse tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, ele é queratinizado e lâmina própria de tecido conjuntivo. Por que ela é chamada de borda vermelha do lábio, que dá a coloração vermelha do lábio? Isso é porque a gente vai ter, eu vou só passar aqui, ó. Aqui a gente tem a borda vermelha do lábio, epitélio de revestimento, lâmina própria e pontilhado em verde aqui, vasos sanguíneos. As papilas dérmicas, elas são extremamente profundas em relação ao epitélio, levando esses vasos sanguíneos mais próximos à região da superfície, o que faz com que tenha então uma coloração avermelhada. Aqui seria um aumento maior da superfície externa do lábio, mostrando então a presença de queratina e de folículos pilosos, semelhante sempre à pele fina. Epitélio de revestimento, portanto, então estratificado, pavimentoso, queratinizado, tecido conjuntivo, folículo piloso. Aqui a gente tem uma outra imagem histológica que também é do Netter de histologia, mostrando a região da superfície interna do lábio, que não tem queratina. Vejam aqui a região onde tem adentrando os capilares sanguíneos, então da região das papilas dérmicas, e aqui o meio do lábio, ácidos serosos que produzem glândulas das glândulas labiais, né, glândulas salivares menores, e ductos que vão desembocar isso dentro da cavidade oral. Tecido conjuntivo, e aqui feixes de músculo estriado esquelético do músculo orbicular que permite a movimentação do lábio. Aqui, mostrando que é não queratinizado e o tecido conjuntivo, glândulas labiais e músculo orbicular. E aqui a gente tem a histologia geral do lábio, então superfície externa do lábio, borda vermelha do lábio, superfície interna do lábio e meio do lábio. Aí vamos ver as estruturas em separado. Aqui, mostrando que na superfície externa, marcado em azul, é um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, enquanto que na superfície interna do lábio é revestimento estratificado pavimentoso e não tem queratina. Na borda vermelha do lábio, ele é levemente queratinizado. Folículos pilosos, então, na parte externa do lábio, associados sempre a glândulas sebáceas. E aqui a gente tem, na parte do meio do lábio, músculo estriado esquelético, que é o músculo que permite a movimentação, então, do lábio. E aqui, glândulas salivares menores, cujos ductos vão desembocar para esse lado aqui. E aqui a gente tem toda uma videoaula.